Bom, vejam o que acontece na regra 4. Agora, o adjetivo vai continuar falando de dois substantivos, mas mudou a posição. Então, quando o adjetivo está depois dos dois substantivos, ele pode ir para o plural ou concordar com o elemento mais próximo. Mas quando ele está antes, a regra geral diz: concorde com o mais próximo. Acabou. Então, vamos lá. Comprou bolsa e sandália. O adjetivo está antes dos dois substantivos. Bolsa é feminino, sandália é feminino, então ele vai concordar com a bolsa. Comprou linda bolsa e sandália. Vendeu sapato e chinelo. Todos dois. O sapato é novo, o chinelo é novo. Mas, como o adjetivo está antes do substantivo, ele concorda com o elemento mais próximo. Encontramos as roupas e os prendedores. Estou falando de dois substantivos no plural, mas o adjetivo está antes. Então, ele vai ficar concordando com o feminino plural. Encontramos caídas, as roupas e os prendedores. Agora aqui, eu falei a mesma frase, mas coloquei o mais próximo, a palavra roupa, tirei o S. Então, nós encontramos a roupa caída. Então, ele está concordando com o elemento mais próximo. E agora, eu mudei a posição, coloquei prendedor e a roupa. Então, nós encontramos o prendedor caído. Então, toda vez, isso é a regra geral, toda vez que o adjetivo estiver antes do substantivo, o verbo concorda com o verbo. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. É isso que tem que ficar bem claro. Regra geral. Mas você vai ter que prestar atenção nisso aqui. Por quê? Olha a atenção. A divergência entre os gramáticos para a regra 3 e para a regra 4. Por quê? Para uns, não há diferença entre adjunta de nominal e predicativo do objeto. Para eles, se está antes ou se está depois, vai concordar com o que está na frase. E acabou. Mas, para outros, se o adjetivo é predicativo do objeto, onde quer que ele esteja, antes do substantivo ou depois do substantivo, quem tem que mandar é o plural. Então, isso aqui vai depender do questionamento da prova, ok? Existe a possibilidade de que a questão, você aprendeu que antes ou depois você tem duas opções, plural e mais próximo. Mas quando ele está antes, a gramática diz, concorde apenas com o mais próximo. Mas, por que a gramática fala isso? Porque para eles, não interessa se é adjunta de nominal ou predicativo do objeto. Para eles, a regra é a mesma. Mas, alguns gramáticos não aceitam o que a gramática diz e criaram uma regra nova. E essa regra nova diz, se é predicativo do objeto, onde quer que ele esteja, tem que ficar no plural. Então, vejam bem. Ele comprou o quê? Uma bolsa e uma sandália. E ela era linda. Todas as duas são bonitas, são lindas, mas porque isso aqui está antes, ele aceita perfeitamente que concorde só com o mais próximo. Quando ele vendeu o quê? Sapato e chinelo. Como é que eles eram? Novo. Mas ele só concorda com o elemento mais próximo. Por quê? Porque aqui é um adjunto adnominal. Ele não comprou o sapato e ele estava novo. Ele já comprou o sapato novo. Então, isso aqui é adjunto adnominal. Agora, veja aqui. Como que nós encontramos as roupas e os prendedores? Como é que nós encontramos? Eles estavam caídos. Então, isso aqui, esse
esse caídas é predicativo do objeto, mas seguindo a regra da gramática, da norma culta, ele vai concordar com o elemento mais próximo. Mas, para esse grupo aqui, ele não concorda com o mais próximo, ele concorda sempre no plural. E as roupas e os prendedores são eles. Então, aqui teria que estar escrito caídos. Encontramos caídos as roupas e os prendedores. Tudo porque esse adjetivo é predicativo do objeto. E esses gramáticos dizem que, neste caso, é só plural que manda. Deu para entender? Lembra, quando eu ensinei predicativo do objeto, qual foi o truque que eu ensinei? Coloque o substantivo, transforme o substantivo em pronome oblíquo. Se o substantivo virou pronome oblíquo, o adjetivo vai ter que continuar falando dele. Então, quando você fala nós os encontramos, eu vou ter que falar nós os encontramos caídos. Ok? Mas normalmente o predicativo vem depois do substantivo. Mas esse aqui ele está antes. E como é que eu tenho certeza de que esse adjetivo é predicativo? Sabe por quê? Olha aqui, tem um artigo. O adjetivo está antes do artigo. Então ele já me disse, eu não sou adjunta de nominal. Eu com certeza sou predicativo do objeto. Eu não precisaria fazer nada. Por quê? Porque aqui tem um adjetivo me dizendo, eu não sou adjunta de nominal. Eu sou predicativo do objeto. Agora olha aqui, bolsa não tem artigo, então ele está grudadinho. E você não vai dizer como é que ele comprou a bolsa. Linda. Não, ela já era linda. Você comprou exatamente porque você viu, achou bonita e comprou. Agora aqui não. Como que eu encontrei os pregadores e as roupas? Lá no chão, tudo caído. Então, esse adjetivo, antes do artigo, ele é sempre predicativo. Mas como ele está falando do objeto, então ele é predicativo do objeto. Ok? E aqui, nós, simples mortais, diríamos o quê? Considerei o livro e o objeto interessantes. Por quê? Como que eu considerei o livro e o objeto? Isso aqui é meu julgamento. Se eu trocar pelo os, o livro e o objeto não são eles, então eu vou dizer, eu os considerei interessantes. Então, esse adjetivo, depois ou antes, continua sendo o quê? Predicativo do objeto. E é isso que eles querem, esses gramáticos. Eles querem, não importa se está depois de dois substantivos ou se está antes de dois substantivos. Se ele é predicativo, ele tem que ficar no plural. A gramática diz, não quero saber se é adjunta de nominal ou predicativo do objeto. Está antes, o adjetivo concorda com o elemento mais próximo. Então, o questionamento numa prova seria, em que alternativa o adjetivo como predicativo do objeto não faz a regra geral de concordância nominal? É isso que você tem que saber. Ok? Então, vou deixar os exemplos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou deixar os exemplos para o próximo vídeo. Ok?